primeira fala que tem aqui é como ser capaz de identificar a causa raiz do problema que causou a depressão. Essa é uma pergunta que acontece, que vem muito recorrente para mim. É muito comum eu receber essa pergunta e ela trazer para a gente essa gama de pensar, peraí, mas Gi, um paciente depressivo, ele não sabe o que fez ele entrar em depressão. Normalmente o paciente com ansiedade, ele vai dizer que sabe mais ou menos o que pode ter acontecido. Nem sempre será a causa real. Quando a gente fala causa raiz, a gente está falando da causa real, tá? Mas nem sempre será a causa real. Mas um paciente depressivo tem mais dificuldade. Por quê? Porque ele já se distanciou do problema. O que eu quero dizer com já se distanciou do problema? Ansiedade e depressão estão categorizadas como uma doença psicossomática. Ou seja, o meu paciente teve uma questão emocional, um trauma emocional que acabou afetando a sua psique e criando uma nova correspondência neural, ou seja, uma nova forma de reagir frente aos desafios. No caso da ansiedade, a gente sabe que esse paciente ele vai tentar combater aquilo que está acontecendo. Por isso que normalmente a crise de ansiedade se intensifica durante a crise. Por quê? Porque eu começo a pensar, não, o que está acontecendo? Eu preciso fazer alguma coisa para parar, eu preciso... E aí eu não relaxo, crio mais um estímulo estressor e isso aumenta o impacto da crise no meu corpo físico, porque eu acredito que eu estou num grande risco, tá? Ou eu vou começar a querer evitar, evitação ou fuga, evitar estar naqueles lugares que eu estava anteriormente e que fazem com que eu esteja ansiosa. Já no caso da depressão, ele vai criar uma forma que a gente fala escudo, uma forma de casulo. O que é esse formato de casulo? Um estado de sobrevivência de casulo. Eu quero me esconder, eu quero me isolar, eu não consigo mais lutar. Eu perdi as forças, eu já não sei para onde correr, eu já não sei para onde ir. Por isso, nós sabemos que a ansiedade, ela vem... Então, nós já sabemos que um paciente com... Peraí, só um pouquinho. Um paciente com depressão, ele já passou... Vou puxar um pouquinho aqui o telemóvel, tá, gente? Vocês continuam me vendo? Assim. Talvez eu não vou olhar tanto aqui para o Instagram quanto estou olhando para essa outra câmera. Então, o paciente com depressão, ele já passou pelas outras situações. Em algum momento, ele perdeu a força, ele perdeu a energia de conseguir lutar contra aquilo. E, às vezes, já passou tanto tempo, o paciente começou a ter ansiedade, não notou que tinha ansiedade, mas já vai há tanto tempo que agora a depressão dele já não tem uma linha de clareza de onde foi que começou. É muito comum eu encontrar pacientes com depressão que você pergunta quanto tempo que você tem depressão e ele diz, há anos. Já nem lembro quando começou, nem por quê. Então, quando eu estou nesse estado em que eu já não recordo, eu não consigo encontrar a causa raiz. E daí cabe a você, terapeuta, ajudar o paciente a encontrar a causa raiz. Então, a primeira coisa é tentar entender. Se estiver perto, você se pergunta assim, o que aconteceu antes do primeiro sintoma emocional que você teve, da primeira dor, dessa primeira situação? Quando que você percebeu, por exemplo, que algo mudou? Se você pudesse descrever o seu sentimento, qual seria? Porque isso vai ajudar a gente a entender qual dos escudos, qual dos SBS, Sistema Básico de Sobrevivência, estão ativos naquele momento, né? E o que você acha que da sua vida está se mantendo desde que você começou no processo depressivo? Então, essas são algumas perguntas que podem orientar o serviço. Mas agora eu quero lembrar para vocês uma coisa. Então, a Gi falou uma coisa muito importante aqui no início dessa live. Quando nós estamos, então, num processo depressivo, nós passamos por aquele trauma emocional. E o trauma emocional, ele afetou o nosso emocional, a nossa mente e o nosso corpo físico, certo? Então, quando nós queremos encontrar a origem daquilo, não adianta eu apenas me basear na mente consciente do paciente. Se eu for me basear apenas na mente consciente do paciente, ele vai trazer uma parte da história. E agora vai fazer sentido o que eu vou falar para vocês. Vocês já conversaram com alguém que tinha acabado de discutir com alguém que amava, mas estava tão chateado que falou muito mal daquela pessoa? Olha, acabou de perder o pé, o João. Falou muito mal daquela pessoa? Sabe quando você está tão nervoso, que você fala mal de uma pessoa que você gosta? Aí depois aquela pessoa para quem você falou mal, vamos pensar que eu falei mal para a Maria fica chateada, magoada com o Nelson, porque eu falei mal do Nelson. E aí, dias depois, eu estou de bem com o Nelson. E a Maria fala, mas como que ela consegue estar de novo falando com o Nelson? Uma vez que ela brigou com o Nelson, falou tão mal do Nelson e agora está lá de novo. A gente fica assim, não fica? Por quê? Porque essa pessoa tinha se distanciado daquela situação, tinha dito para você muito mal. Isso porque o meu estado de humor, no momento em que eu fui ferida,
é de querer agredir também. Então, a minha tendência será aumentar as palavras, falar mal, será exagerar alguns fatos, certo? Todo mundo já deve ter passado por isso, né? Quem já passou por isso diz eu, já exagerei os fatos quando estava muito nervosa e depois, com mais calma, vi que não tinha sido bem assim, que talvez eu tivesse muito nervosa naquele momento. O que faz isso acontecer, então? Um paciente chegou no seu consultório e aquele dia é um dia em que ele está numa crise depressiva muito forte. Ele não vai falar sintomas do seu dia a dia, ele vai falar tudo o que está acontecendo naquele dia. E se ele tiver acabado de passar por uma situação difícil, ele vai trazer aquela situação difícil com muita força, com muita ênfase. Então, o trauma consciente não dá para a gente, como terapeuta, com alguém que trabalha com ansiedade e depressão, a gente se basear só no que o paciente fala. Porque o que o paciente fala pode ser influenciado pelo dia dele. Da mesma forma que quando a gente já está cansado de um relacionamento ruim, a gente já não reclama. A gente já não fala nada. Quando a gente está cansado de uma pessoa que tem o mesmo tipo de comportamento, a gente fala, deixa para lá, nem vale a pena. Não é? A gente não quer falar daquilo. Então pode ser que o seu paciente, se estiver cansado de passar por um estado depressivo, já não queira falar, já não queira conversar sobre o que está acontecendo. Vai virar uma pessoa monossílaba, que vai dar sim, não e pouco mais. Então, você, terapeuta, não pode só se fiar no que o paciente diz. Você tem que ter uma ferramenta que faça com que você não se baseie apenas no que ele fala para encontrar a raiz que causou a depressão. Ou a ansiedade, no caso aqui a gente está falando de depressão. Você precisa ter uma ferramenta que capacite você de trabalhar com a mente subconsciente do paciente. A mente subconsciente do paciente é aquilo que, mesmo que ele não esteja pensando, está lá guardado como uma informação de alerta. E aqui eu vou trazer um ponto muito importante. Alguns de vocês, e eu já fiz hipnoterapia e hipnose clínica, formação, tá? Eu já atuei com isso. Então, não estou falando que já fiz a sessão para mim, mas faço para o outro. E algumas pessoas acham que quando você vai fazer um processo de hipnoterapia, você consegue levar o paciente a ver a mente subconsciente, mas você não consegue. Porque se aquela informação estiver guardada de um nível muito fechado no corpo, por exemplo, um trauma de abuso sexual, aquele paciente, ele vai falar o que ele vai lembrando, o que ele vai recordando e o que ele vai sentindo para você. Mas vai parar ali. Você não vai conseguir induzir ele a abrir uma gaveta que você não sabe que existe. Agora, quando você fala, por exemplo, quando você vai fazer um mapeamento no corpo do paciente e encontrar dentro do tratamento biomicrohertz, você vai mapear esse paciente e você vai encontrar as memórias celulares que o corpo armazenou relacionados ao trauma emocional subconsciente. Então, você não precisa ficar apenas focado no que o paciente diz. Você tem, então, uma resposta que vai ajudar você a encontrar aonde começou a causa da depressão e o que fez com que ele entrasse. Então, quando alguém me pergunta como que a gente é capaz de identificar a causa raiz do problema que causou a depressão, nós somos capazes, a nível consciente, através da fala do paciente, identificar e entender o que aconteceu, mas nós precisamos ter a certeza através da mente subconsciente e através das memórias celulares que foram guardadas no seu corpo, né? Segundo a lei de Hammer, tudo que nós passamos traumático fica impresso no nosso cérebro, que afeta o nosso corpo e cria uma conexão direta entre o cérebro, a parte atingida, e o órgão relacionado a essa parte atingida. Ou seja, se eu colocar um prego agora, nesse exato momento, no meu cérebro, aonde ele danificar a estrutura correspondente àquilo, aquela parte do cérebro, se aquela parte do cérebro estava relacionada à minha fala, talvez eu consiga mais produzir fala. Por quê? Porque eu afetei aquela parte. É a mesma coisa de eu bater na minha mão com muita força. Eu não vou conseguir usar essa mão, porque eu bati nessa mão. Então, no cérebro, tem partes que coordenam aquela parte daquele órgão. Por isso, quando um trauma é feito no meu cérebro, ele tem impacto sobre os meus órgãos físicos. Por isso que você vê o seu paciente passando por outras dores físicas ao mesmo tempo, tá? Quero saber, fez sentido aí para vocês que estão me assistindo nesse exato momento? Fez sentido ou não fez sentido?